Se eu te pedir para falar o nome de um narrador de futebol, você gostando ou não dele, vai se lembrar logicamente de Galvão Bueno. Diz ele que se aposentou da TV aberta após a Copa do Mundo do Catar 2022. Será? Vou te contar nesse vídeo muitas curiosidades sobre Galvão que você provavelmente não saiba. Algumas novidades para você e várias delas vão te recordar momentos marcantes do esporte. Você sabe qual o nome verdadeiro de Galvão Bueno? Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. Locutor e comentarista esportista mais popular e conhecido do Brasil, nascido no Rio de Janeiro em 1950, 6 dias após o Brasil ter perdido a Copa do Mundo para o Uruguai no Maracanã. E muitos anos depois, ele estaria lá, narrando grandes conquistas do Brasil e do futebol brasileiro. Galvão é muito conhecido por narrar momentos relevantes do esporte nacional, como o Tetra e o Pentacampeonato Mundial da Seleção Brasileira, os títulos mundiais da Fórmula 1, o acidente fatal do piloto brasileiro Ayrton Senna em 1994. Porém, Galvão Bueno também é criticado pela visão de favoritismo com que narra qualquer esporte em que o Brasil esteja participando. Um dos momentos mais notáveis foi durante o jogo do Brasil contra a Alemanha em 2014, quando a seleção alemã venceu por 7-1 a seleção brasileira. Mas eu sinceramente sempre curti esse estilo de narração do Galvão Bueno, principalmente pela emoção que ele transmite. E o fato dele ser narrador e torcedor principalmente do Brasil, é muito bom ver ele narrando com o coração. Afinal, ele está narrando para os brasileiros. Contra a Alemanha, quando ele fala, lá vem eles de novo, demonstra que aquele sentimento do torcedor brasileiro, que sabia que infelizmente iria tomar mais um gol. São frequentes as ofensas de torcidas brasileiras de futebol ao locutor em jogos em que está presente, mas com sua voz única e suas frases impactantes, trilhou uma grande carreira. Durante sua infância, era um grande entusiasta do basquete, chegou a se tornar semi-profissional no esporte. Se formou em educação física, porém começou sua carreira como gerente em uma fábrica de materiais plásticos. Nada a ver, hein, Galvão? Fico imaginando como ele tratava os seus funcionários. Bem, amigos colaboradores, lá vem eles de novo, trazendo material para repor o estoque. Brincadeiras à parte, Galvão gostava do programa da Rádio Gazeta, onde descobriu que estaria fazendo um concurso para novo narrador. Com o apoio de amigos, se inscreveu e foi aprovado. Começou a usar os seus talentos vocais em 1974, aos 24 anos. Após alguns meses depois de ter se destacado como narrador esportivo, foi convidado a migrar para a TV Gazeta, onde participou do programa Mesa Redonda e foi comentarista de sua primeira Copa do Mundo. Em 1977, as propostas chegavam de todos os lados. Inicialmente, ele foi para a TV Record, onde ficou apenas 2 meses. E logo foi para a TV Bandeirantes. Participou como comentarista da Copa de 1978. Em 1980, quando a TV Bandeirantes comprou os direitos de transmissão da Fórmula 1, Galvão narrou pela primeira vez provas da categoria. Em 1981, Galvão foi contratado pela Rede Globo de televisão, e o seu primeiro trabalho foi narrar a partida entre Flamengo e Jorge Wilstermann, da Bolívia, pela Copa Libertadores da América. Narrou alguns jogos da Copa do Mundo de 1982, mas ainda não era o narrador principal da emissora. Nos anos 80, Galvão se destacou narrando e cobrindo muitos feitos importantes, como a morte do jogador Garrincha, um dos jogos da Copa de 86, conquista de títulos de Nelson Piquet e Ayrton Senna, e entre outros. Até que em 1990 se tornou o narrador principal da TV Globo. Mas em 92, Galvão decide sair da Rede Globo para comandar um projeto na emissora OM, atual CNT. Ele assumiu como narrador, apresentador e diretor esportivo. Na época, a recém-criada emissora de televisão comprou os direitos de exibição da Copa Libertadores da América, sendo a única emissora do Brasil a transmitir o torneio daquele ano, dando a sorte de registrar a histórica vitória do São Paulo, liderando as audiências. Porém, com o tempo começou a passar dificuldades financeiras e escândalos por parte de alguns funcionários. Com isso, Galvão se afastou da emissora e negociou seu retorno à TV Globo, onde praticamente firmou sua carreira. Narrou a Copa de 1994 e, com a vitória do Brasil, surge um dos mais populares de seus bordões. Quem não se lembra do famoso "É tetra, é tetra", assim como "haja coração, vai que é sua, Tafarel",
vários outros bordões surgiram na boca de Galvão Bueno. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! E vários outros bordões que estão na boca do povo até hoje. Embora hoje ele afirma que teve vergonha dos gritos porque sua voz ficou estridente e sua reação foi exagerada, mas diz que não conseguiu conter a sua emoção e saiu completamente de si. Narrou também o triste acidente fatal de Ayrton Senna. Senna era também um grande amigo de Galvão e provavelmente foi uma das mortes que ele mais sentiu na sua vida profissional. Participou por um tempo da bancada do Jornal Nacional, com notícias esportivas e também do programa Esporte Espetacular. De 1999 a 2001, Galvão apresentou o programa Espaço Aberto na Globo News e novamente na Copa de 2002 narrou a grande conquista do Brasil, o pentacampeonato. Mais tarde, ganhou um quadro no programa Esporte Espetacular chamado Na Estrada com Galvão, em que ele entrevistava grandes nomes do futebol. Em entrevista, contou um drama que aconteceu na Copa de 2010. No jogo Brasil e Holanda, ele disse: "Eu travei, a minha voz falhava, me apavorei. O problema foi um fungo nas cordas vocais que exigiu um longo tratamento e muitos remédios." Galvão Bueno teve seu programa Bem Amigos no Sport TV por vários anos, recebendo jornalistas e atletas. Após a partida final da Copa de 2010, Galvão anunciou que seria a última vez que ele trabalhou fora do Brasil e que a próxima Copa, que seria realizada no Brasil em 2014, seria sua última Copa do Mundo. E na Copa de 2014, presenciou humilhante derrota do Brasil para a Alemanha, criando mais uma vez suas frases de efeito. "Lá vem eles de novo!" depois de tantos gols sofridos. Afirmou que depois dessa Copa ele iria se aposentar, mas voltou atrás e confirmou que narraria a Copa de 2018. Galvão Bueno sempre foi conhecido por ser muito controverso, às vezes polêmico, e por cometer gafes durante a transmissão de modalidades esportivas, o que é comum para quem está ao vivo, não é verdade? Umas engraçadas, outras comprometedoras. Com o tempo ele passou a tomar liberdade para opinar e dar suas críticas pessoais. Surgiu até a campanha nas redes sociais "Cala a boca, Galvão!", que tomou uma proporção gigantesca pelo mundo afora. Vamos relembrar alguma delas. Na Copa de 1994, sem saber que estava sendo gravado, ele reclamou sobre Pelé, que trabalhou como comentarista naquela competição. Galvão chegou a afirmar que queria dar uma marretada na cabeça dele. Que isso, Galvão? Em 2004, na final da Copa do Brasil realizada no Maracanã entre Flamengo e Santo André, quando este último marcou um gol, Galvão gritou como tendo sido marcado pelo clube rival, São Caetano. Que isso, Galvão? Em 2014, no amistoso contra a África do Sul, Galvão se distraiu com uma mensagem e não narrou um gol marcado pelo Brasil por Oscar. Os internautas não perdoaram e usaram as redes sociais para criticar o locutor da TV Globo. No ano de 2016, devido ao fraco desempenho da seleção brasileira no início dos Jogos Olímpicos, Galvão chegou a dizer que faltava comprometimento por parte dos jogadores homens e que Marta é melhor que Neymar. Neymar é nada perto da Marta. Você falou isso, Galvão? Em 2021, durante a transmissão de uma partida de futebol entre Brasil e Colômbia, vazou um áudio em que, supostamente, Galvão teria chamado Neymar de idiota. Isso repercutiu muito negativamente nas redes sociais. Na Copa de 2022, após a derrota do Brasil, ele criticou duramente o técnico Tite por abandonar os jogadores inconsoláveis no campo e se retirar para o vestiário. Com suas palavras, ele disse: "Isso não está correto." Enfim, são tantas que ficaríamos aqui por um bom tempo só relembrando tudo como foi a carreira e a história de Galvão Bueno. Em março de 2022, em uma entrevista ao jornal O Globo, o narrador anunciou que deixaria as narrações da TV Globo após a Copa do Mundo de 2022, fechando assim o seu ciclo de 41 anos na emissora, sendo 29 anos consecutivos. Em sua despedida, disse que viveu todas as emoções de uma Copa do Mundo, que teve felicidade de transmitir 3 finais seguidas do Brasil, com 2 títulos, o Tetra e o Penta, e ainda a tristeza de ver o Brasil ser eliminado nas quartas de finais no Catar, mas que faz parte, pois são adversários de alto nível. Foram 53 jogos da seleção brasileira, 88 gols narrados do Brasil em Copas do Mundo. O locutor esportivo fechou um contrato de 4 anos com a empresa Play 9,
de propriedade do youtuber Felipe Neto. O intuito da empresa é levar Galvão Bueno para plataformas como o YouTube e Twitter, para que o narrador realize transmissões digitais. Em maio de 2022, Galvão lançou seu primeiro projeto digital sem vínculo com a TV Globo, o podcast Pode Falar Galvão. Na primeira temporada, o narrador contou histórias de sua vida e carreira. Galvão Bueno tem 4 filhos, um deles sendo Cacá Bueno, um dos principais pilotos da Stock Car. Galvão é casado com Desirê Soares há mais de 20 anos. E você vai sentir falta da voz, dos comentários, gafes e bordões do icônico narrador Galvão Bueno? Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!